Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, o nosso programa, O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa, O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho até às 18 horas e você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional, assim também como você nos acompanha através do Facebook da Rádio RN Publicidade, do meu Facebook é de Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade e do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like, compartilha, minha gente, vai lá, entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, o grupo da família, da galera da faculdade, na turma do futebol, do pessoal do trabalho, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Vai lá nos comentários também e coloca lá o que você tem achado do nosso programa. Se você quer ver algum tema aqui, vai lá também nos comentários, deixa uma sugestão de tema, que teremos o maior prazer de colocar a sua sugestão aqui no nosso programa. Sim, e se você nos acompanha pelo aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também deixar o seu comentário e a sua sugestão de um tema através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa O Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. Repetindo, 71984721124. E você participa com a gente através desse WhatsApp, colocando seu comentário e também assim a sua sugestão de um tema. E por falar em participar do programa, nós teremos hoje o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e também o que surgir de acordo com os comentários das pessoas. E nós temos também um canal lá no YouTube, o canal do programa O Farol. Não é isso, minha esposa? Isso. Você vai falar sobre o canal, enquanto eu vou compartilhar o link do nosso Facebook, que as pessoas vão acompanhar o nosso ao vivo, tá bom? Tá certo. Então vamos lá. Temos um canal, então todos os dias aqui no nosso programa, nos comentários, a gente disponibiliza para você, nosso amigo ouvinte, o quê? Um link que fica muito mais fácil você acessar o nosso canal lá no YouTube. Lá tem todos os nossos programas, desde o primeiro até o último, até o de ontem, já está lá postado. Você pode acessar ele a hora que você quiser. Então, a gente gostaria que você entrasse lá e se inscrevesse no canal, que você ativasse o sininho para receber todas as notificações quando a gente postar vídeo novo, que você deixasse também uma curtida, aquele like, para poder ajudar o nosso canal e compartilhasse. Compartilhasse com uma amiga do trabalho, com um amigo do trabalho, com alguém da sua família, com um grupo da família, com as pessoas que você conhece, o nosso programa, que tem o intuito de levar a palavra de Deus, o Evangelho, a toda criatura. Então, se você gosta desse programa e ele tem te ajudado e você quer ver essa pessoa feliz, compartilha com esse amigo, compartilha com essa pessoa da sua família, para que elas também possam ser alcançadas e abençoadas através da mensagem de fé, de ânimo e de coragem que a gente coloca aqui no nosso programa. O programa Farol é um programa para levar a palavra de Deus para os corações de cada um de nós, tá bom? Então, eu vou falar agora para você o tema do dia de hoje. Hoje é sexta-feira, o momento Ele e Ela de hoje. Daqui a pouco vamos ter o momento Ele e Ela. E também temos o nosso tema do dia de hoje, que eu vou falar para você agora. Vamos lá. Nosso tema do dia de hoje. Para você, como o ser humano reage quando a crise bate à sua porta? Ele sabe exatamente a quem procurar e o que fazer no momento mais difícil da sua vida?
Então, vou repetir para você. Tema do dia de hoje. Para você, como o ser humano reage quando a crise bate à sua porta? Ele sabe exatamente a quem procurar e o que fazer no momento mais difícil da sua vida? Então, vem com a gente, coloca a sua opinião. O programa O Farol está no ar. Justamente. Então, hoje, sexta-feira, a sexta-feira do momento ele e ela, nós daqui a pouquinho estaremos falando sobre o nosso momento ele e ela, mas nós vamos agora para a nossa reflexão. A reflexão de hoje fala sobre o bode na sala. O bode na sala? Sim. Vixe, peraí. Vai ter mais coisa também. Mas o título, né, da nossa reflexão é o bode na sala. Posso ir? Pode sim. No alto de um monte, cercado por uma floresta, dentro de uma caverna, vivia um sábio conselheiro muito velho. Ele tinha a fama de dar bons conselhos e todos o procuravam por esta razão. Um dia apareceu em sua caverna um homem desesperado que lhe disse: Sábio, preciso de sua ajuda, estou desesperado. O que aconteceu? Me conte, falou o sábio. Na minha casa vai tudo mal, todos os dias é briga o tempo todo, minha mulher implica comigo o tempo todo, meus filhos não me obedecem, é uma desordem, uma bagunça. Todos os dias tem discussão, não aguento mais. Tem um jeito de resolver isso? Você tem um jeito de resolver isso? Você tem animais de criação? Tenho sim. Tenho galinhas, patos, cabras, bode. Tenho também 2 cachorros no quintal. Muito bem. A partir de amanhã, quero que você coloque seus cachorros para viver dentro da casa junto com vocês. Eles não podem sair de dentro da casa por nada. Volte em uma semana. O homem achou aquele conselho muito estranho, mas resolveu seguir a recomendação. Não tinha nada a perder. Chegou em casa e contou tudo à esposa. Ela também não aguentava mais a situação e resolveu fazer o que o sábio havia falado. Na semana seguinte, o homem voltou e já chegou falando: Olha, senhor, esses seus conselhos não deu muito certo. A bagunça só aumentou. Os cachorros estão destruindo tudo. Muito bem. Agora você vai pegar os patos e colocar todos eles para viver dentro da casa com vocês, os patos e os cachorros. Volte em uma semana. Misericórdia. O homem tentou retrucar, mas o sábio já foi colocando para fora. Chegando em casa, sua esposa achou aquilo um absurdo, mas o sábio era tão iluminado que deveria ter um propósito. Na semana seguinte, o homem já não aguentava mais. Além da bagunça, era uma sujeira que não davam conta de limpar. Ele já chegou falando: assim não dá. Tá tudo piorando. A gente passa o dia limpando a casa, mas a desordem não tem fim. Que maravilha! Estão no caminho. Agora quero que coloque as galinhas para dentro também. Galinha, pato, cachorro, todo mundo junto. Volte em uma semana. O homem foi embora transtornado. Como ele faria isso? Falaria isso para a esposa. A esposa não gostou nada daquilo, mas confiava no sábio e o incentivou a cumprir as suas ordens. Depois de uma semana, o homem voltou para falar com o sábio e já chegou chorando. Não aguento mais. Minha vida está muito pior. Eu, minha mulher e os meus filhos passando o dia tentando colocar ordem em casa. É uma bagunça, uma sujeira. Calma que já está quase lá. Quero agora que coloque dentro de casa também as cabras, o bode, todos juntos. O bode, as cabras, as galinhas, os patos, os cachorros, todos juntos.
O homem voltou para casa disposto a desobedecer ao sábio. Foi sua mulher que o convenceu. Temos que ir até o fim. O sábio é muito capaz. Se ele mandou, vamos obedecer. Nesta última semana, tudo piorou. E muito. Não cabia mais ninguém na casa. Tinha animais por todos os cantos, nas camas, nas cadeiras, na mesa, no fogão. Eles faziam cocô, xixi para todos os lados. E mesmo limpando a casa, o tempo todo não davam conta do serviço. Passou uma semana e o homem voltou. Sabe? Fiz tudo que o Senhor mandou. Agora o que eu faço? Que bom que vocês conseguiram. Agora você vai colocar todos os animais para fora e juntos, você e sua família, vocês vão fazer uma faxina na casa. Só isso, falou o homem. Sim, volte em uma semana. Na semana seguinte, o homem voltou junto com a família todo feliz, com um sorriso de orelha a orelha. Sábio, a nossa vida está tão boa. A gente não briga mais. Minha mulher não passa mais o dia implicando comigo. Nem meus filhos brigam mais. A casa está limpa, organizada. Nunca estivemos tão felizes. Mas me explique, qual foi a sua mágica? Meu Deus, ele não percebeu. Não foi mágica. Foi a união de vocês que fez o milagre. Antes estavam isolados, cada um com os seus desejos e não podia ver além disso. Por isso brigavam. Depois de se unirem para resolverem o problema dos animais, encontraram o segredo da felicidade, a união. Agora vocês podem tudo. Porque com os animais lá dentro de casa, eles não tinham tempo para brigar, para olhar os defeitos uns dos outros, porque eles tinham que dar conta daquele problema que estava ali. Então, os problemas que eles tinham entre eles ficou tão pequeno e desapareceram. Porque tinham outras coisas para poder dar conta. E foi aumentando, e foi aumentando. Quando eles foram entender que aquilo que eles viviam brigando era tão insignificante que eles tinham... Quando tudo se resolveu, foi todos os bichos embora, eles começaram a valorizar aquilo que eles possuíam, que é estar juntos, a união um com o outro. Então, ele foi aumentando o problema, foi aumentando os bichos e aumentando o problema, e eles pararam de focar neles mesmos e começaram a tentar resolver o problema dos bichos, gente. Foi tão óbvio. Se uniram, coisas que não faziam antes, se uniram para limpar. Enquanto os animais estavam ali, eles estavam unidos para tentar fazer a casa funcionar, ficar limpa. Mas não tinha jeito, era sujeira, mas todos estavam trabalhando juntos, era um trabalho árduo, diariamente, nunca ficava limpo. Quando os animais saíram, eles trabalharam juntos, fazendo a faxina, ou seja, tirando a sujeira, tirando tudo. Passaram a trabalharem juntos, unidos. E essa união trouxe a felicidade para eles. O que não existia antes, porque não tinha união. Com certeza, eles aprenderam a valorizar o que possuía. A diversidade nos lapida, nos ensina, nos faz mais fortes. Por mais que a gente não queira enfrentar o dia mal, mas o dia mal te traz algo tão extraordinário. Você nunca vai voltar a ser a mesma pessoa depois do dia mal. Então, eles passaram a valorizar o que eles possuíam, uma família abençoada, feliz. Então, e nunca mais vão voltar a brigar, porque não vão querer aqueles bichos lá dentro de novo. Justamente. Então, a gente aprende nas adversidades, nos problemas. Então, esta foi a nossa reflexão de hoje. O bode na sala. O bode? Não foi só o bode. Não, não é o bode, é a bicharada na sala. É, rapaz, foi todo. Mas o título é o bode, não, deveria ser... A bicharada. É, a bicharada, não na sala, na casa. Mas essa foi a nossa reflexão de hoje, tá bom? E, diante dessa nossa reflexão, nós temos o nosso tema de hoje. Qual é o nosso tema de hoje, minha esposa? Para você, como o ser humano reage quando a crise bate à sua porta? Ele sabe exatamente a quem procurar
e o que fazer? Ou no momento mais difícil da sua vida, não tem esse ou. Eu vou falar de novo. Para você, como o ser humano reage quando a crise bate à sua porta? Ele sabe exatamente a quem procurar e o que fazer no momento mais difícil da sua vida? Esse é o nosso tema do dia de hoje. Então, aí você vai participar colocando o seu comentário e dizendo pra gente, ajudando também outras pessoas, tá bom? E Deus ele vai nos abençoar. Então, pincelada. Eu dei a pincelada ontem. Seja um gentleman hoje, por favor. Ah, Jesus. Seja um gentleman. Por isso que ela tomou da outra vez, que era a minha vez, ela disse, não, eu falo para chegar hoje Ô, Senhor. e eu, e eu tomar a frente, tá bom. Então vamos nós. Era a vez dela, mas vai ser a minha de novo. Para você, como o ser humano reage quando a crise bate à sua porta? Nós podemos até tomar como sugestão aqui a nossa reflexão. Quando a crise bate à porta, ou seja, vêm os problemas, vêm as dificuldades. Olha, não há nada melhor, a gente sempre explica aqui, do que a pessoa ela conhecer a Deus, buscar a Deus. Somente em Deus há a solução de todos os problemas. Eu costumo dizer o seguinte, não importa a pergunta, a resposta sempre vai ser Jesus. Amém. Não importa o problema, a solução sempre vai ser Jesus. Então, como o ser humano reage quando a crise bate à sua porta? Quando vem os problemas, vem as adversidades, vem as situações difíceis, e essa crise, vamos enumerar, pode ser vários tipos de problemas, pode ser a crise de casamento, pode ser a crise financeira, pode ser a crise na vida amorosa, na família, pode ser a crise em vários sentidos da vida da pessoa. Se ela buscar a Deus, a solução chega para ela. Ela sabe exatamente a quem procurar e o que fazer no momento mais difícil da sua vida. Na nossa reflexão, o cidadão procurou um sábio que era acostumado a dar bons conselhos. E ele até se arrependeu, porque os conselhos não foram agradáveis. Geralmente, quando a gente busca uma ajuda, na sua grande maioria, o que a gente vai ouvir não são palavras agradáveis. Vai te tirar da sua zona de conforto. Não são palavras que vão, tipo assim, vai nessa tua força, que eu sou contigo, homem valente. Não, muitas das vezes é algo que você vai estar ouvindo que você, a princípio, não vai gostar. É uma palavra, como minha esposa falou aí, para você sair da sua zona de conforto. É uma palavra que você vai ouvir para que você venha lutar, para que você venha, muitas das vezes, negar a sua própria vontade, negar o seu eu, sair da sua zona de conforto, sair da sua mesmice, daquilo que você acha, porque eu acho assim, porque eu penso assim, e Deus vai estar lhe dando uma direção para que muitas das vezes você mude realmente, literalmente, de direção, para que você venha confrontar o seu próprio eu, as suas próprias vontades. Então, ele sabe exatamente a quem procurar, muitas das vezes não sabe. E o que fazer no momento mais difícil da sua vida? Às vezes a pessoa não sabe também. Ele perdeu o norte, ele perdeu o rumo, perdeu a direção, já não sabe o que fazer. Então, para que você venha saber o que fazer, para que você venha tomar a direção da sua vida, a condução da tua vida, você tem que ouvir a palavra de Deus. Você tem que ser sensível a ouvir e obedecer a palavra de Deus para que a tua vida venha a ser abençoada. Tá certo? Tá certo. Tem alguém? Até agora, quer dizer, tem gente, mas não tem Ninguém comentários. Então vamos lá. Para você,
Como o ser humano reage quando a crise bate à sua porta? Na grande maioria das vezes, ele se desespera. Porque quando a crise vem, que uma crise é algo que realmente te tira do prumo, te faz você se desesperar, te tira realmente o sono, a fome, é algo muito ruim. Crise é algo muito ruim. Então, quando ela bate a porta da gente, infelizmente, a grande maioria das pessoas se desespera. Ela sabe exatamente a quem procurar ajuda? Não. Muitas das vezes a pessoa vai para a fila do banco, para a fila, onde tiver uma fila do supermercado, onde tiver alguém, ela fica ali murmurando e reclamando. As murmurações e as reclamações têm feito parte da vida da grande maioria das pessoas. Ela reclama. E uma das pessoas que ela mais culpa é a Deus. Porque Deus deixou, porque Deus permitiu, porque... Ela sabe o que fazer? Não. Ela tenta de um jeito, tenta de outro, ela faz de todas as coisas mais mirabolantes, às vezes ela faz as coisas mais loucas para tentar resolver, na grande maioria das vezes. No momento mais difícil da sua vida, então é isso, o momento mais difícil da vida, a pessoa não procura o galardoador, o grandioso Deus, o Senhor dos Senhores, aquele que pode te direcionar, ou como fez esse homem procurar um sábio. Hoje em dia a gente procura quem? Um pastor, a gente procura um líder espiritual, alguém que você confie, que seja uma pessoa discreta, uma pessoa, né, de Deus, para que quando você está vivendo um momento muito difícil da sua vida, você pede a orientação desse homem de Deus, porque ele vai te escutar e através da palavra do Senhor, ele vai te dar um norte, ele vai te dar uma orientação de acordo com a palavra de Deus. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas, não vou contar minha vida para o pastor. Eu vou contar a minha vida para o líder da célula. Eu não vou falar para minha vida para a esposa do pastor ou para a responsável do grupo ali. Então, as pessoas... Mas... Para um pastor não quer contar, para a esposa do pastor não quer contar, para o líder da célula não quer contar, o responsável do grupo não quer contar. Mas vai para a fila de algum lugar e ali murmura, reclama, se torna uma pessoa amargurada, cheia de dores e angústias e se torna uma pessoa que acaba descontando no seu colega de trabalho as suas frustrações, no seu marido, nos seus filhos, na sua casa. Se torna uma pessoa que não sabe como agir, porque a crise bateu, o desespero bateu, é um momento muito difícil e ela não procura a pessoa certa para ser orientada. Por que eu te estou dizendo isso? Porque existem os homens de Deus, as mulheres de Deus nesse mundo, para que a gente possa pedir orientação, para que a gente possa pedir uma palavra, nem que seja de conforto, né? Ela não vai mudar a sua vida. Não, quem muda a nossa vida é Deus. Mas muitas das vezes precisamos sim de uma orientação do homem, de uma mulher de Deus, para que a gente possa ter um norte. E por que o tema de hoje? Daqui a pouco vocês vão descobrir que tem tudo a ver com a nossa mensagem do Momento Ele e Ela de hoje. A gente precisa entender que muitas vezes a gente precisa pedir oração no grupo de oração, a gente precisa ir, às vezes, uma responsável de um grupo de oração e pedir uma oração, pedir uma palavra de fé, ora por mim, eu estou passando por isso, isso e isso. Então, você precisa entender que, na grande maioria das vezes, nos momentos mais difíceis da nossa vida, temos que buscar orientação em pessoas que têm a direção do Espírito de Deus. É justamente isso. Buscar essa orientação e não somente buscar orientação, mas obedecer aquela orientação que a pessoa recebeu. Com a gente, Deus proverá construções. Nosso amigo Renivaldo, um grande abraço ao senhor e toda a família. E vem com a gente. Vem com a gente, seu Renivaldo. Deus abençoe. Saudades de todos. Com certeza. Manda um beijão, um abraço maravilhoso para Sabrina, para sua esposa. Deus abençoe sua família linda. E agora nós vamos para uma canção e voltamos com o nosso Momento Ele e Ela, que a gente vai postar hoje. Hoje você vai falar sobre... Eu vou falar sobre... Perdi o nome dele. Eliseu. Eliseu, muito bem. Falar sobre Eliseu. E eu vou estar falando sobre a viúva do azeite multiplicado. Eu vou estar falando sobre ela, porque não tem o nome dela na Bíblia, então... Sim. A viúva do azeite multiplicado, vamos estar falando sobre ela hoje. E a canção de hoje, Me Amou. Pode colocar o seu comentário quando nós voltarmos da canção, nós vamos ler, tá bom? Sou feliz porque Jesus
transbordar. O seu amor tão lindo que me fez assim. Me encontrei e agora sou parte de ti. Olha, meu Senhor, o meu Redentor, o meu Deus é galardoador. És o meu Senhor, meu grande Rei. O teu amor mudou todo o meu ser. Jesus me amou, Jesus me amou. Agora vivo, eu vivo a cantar. Jesus me amou e com o seu amor. Agora vivo, eu vivo a me alegrar. Jesus me amou, Jesus me amou. Agora vivo, eu vivo a semear. Jesus me amou e com o seu amor. Agora vivo, eu vivo a cantar. Jesus me amou. Eu era tão triste, eu cheia de ilusão. Meu coração só resistia à solidão. A tristeza inundou a minha alma mater. Eu fiquei tão perdida. Sim, meu Deus. No dia que clamei, clamei ao meu Senhor. Meu Senhor, o seu amor. Eu era tão triste, tão cheia de ilusão. Meu coração só existia a solidão. A tristeza inundou a minha alma bateu. Eu fiquei tão perdida assim, meu Deus. No dia que clamei, clamei ao meu Senhor. O seu amor derramou e transbordou o meu ser e me fez renascer. E agora eu sou dele outra vez. Passei a entender, passei a olhar e ver a vida de uma maneira especial. Jesus é o meu Senhor, meu galardoador, meu refúgio e o meu grande Deus. Jesus me amou, Jesus me amou. Agora vivo, eu vivo a cantar. Jesus me amou e com o seu amor. Agora vivo, eu vivo a me alegrar. Jesus me amou, Jesus me amou. Agora vivo, eu vivo a semear. Jesus me amou e com o seu é aquele que me fez reviver, me deu nova alegria, me tirou da escuridão, livrou a minha alma que vivia em perdição. Eu vivia a chorar, eu vivia a lamentar, mas agora só sei viver. Eu te amar. Jesus me amou, Jesus me amou. Agora vivo, eu vivo a cantar. Jesus me amou e com o seu amor. Agora vivo, eu vivo a me alegrar. Jesus me amou, Jesus me amou. Agora vivo, eu vivo a semear. Jesus me amou e com o seu amor.
Muito bem, 17 horas e 37 minutos. E estamos de volta com todos vocês. E vamos para o momento Ele e Ela. Estarei falando sobre Eliseu e a minha esposa sobre a viúva do azeite multiplicado. Tá bom? Então, lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Vocês já estão acompanhando nas redes aqui, eu já postei. E quem está acompanhando pelo aplicativo da rádio, está ouvindo agora, 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, que diz assim, ó, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Engraçado que a botija de azeite, quem tinha azeite é uma especiaria muito valiosa naquela época, né? Para quem não sabe, quem tinha o azeite em casa, né, a botija de azeite em casa era algo valioso, né? Era um valor, tinha algo valioso, mas uma única botija não daria condição de pagar aquela dívida, que era muito grande. Ela não tinha, tanto que ela disse que ela não tinha nenhuma outra coisa, sim, a não ser aquela botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. E aí é como o tema que a gente perguntou. Para você, como o ser humano reage quando a crise bate à sua porta? Ele sabe exatamente a quem procurar? Essa mulher soube. Ela foi diretamente, quando a crise bateu, quando o desespero bateu, quando ela viu que não tinha a quem recorrer, ela recorreu ao servo do Senhor. Ela procurou alguém que ela sabia que podia dar uma palavra, que podia fazer algo por ela. Ela não ficou falando para os vizinhos, ela não ficou murmurando, reclamando de Deus, eu sou viúva, o que eu vou ser da minha vida, vou perder os meus filhos para ser escravo. Ela não fez isso. Ela simplesmente tomou uma atitude de fé e ela foi buscar aquela pessoa que podia fazer algo por ela, que foi o profeta Eliseu. Então, na grande maioria das vezes, nós procuramos as pessoas erradas para poder pedir ajuda, ou não pede ajuda a ninguém, tenta fazer sozinho, e murmura para 4 cantos, culpando a Deus pelos seus fracassos, pelas suas adversidades. E essa mulher nos traz o exemplo de o que devemos fazer no dia da crise, no dia do desespero, no dia da adversidade, no dia mau. Saber procurar um homem de Deus para que você possa verdadeiramente te ajudar a conduzir o momento difícil. Ah, mas eu tenho que contar para o pastor, eu tenho que contar para a esposa. Como é a palavra? Relativa. É relativo. Claro que às vezes pode ser que não, mas você tem que buscar a Deus. Se você não quiser contar para o pastor, para a esposa, para o diácono, para quem você, na igreja que você está, alguém que você possa pedir ajuda, você vai bater o seu joelho no chão, você vai pegar a palavra de Deus e vai pedir ajuda diretamente a Deus. Mas tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente precisa que alguém, sabe, chegue, dê uma direção. Não é sempre, mas algumas vezes na sua vida você vai precisar de alguém que te ajude, Para que existe o pastor? Pastor, você é uma ovelha. Você é uma ovelha. Então, quando você se coloca no lugar de ovelha, você entende que você precisa ser direcionado por um pastor. E existe o pastor que é o homem de Deus, que é o pastor que está na igreja, e existe o nosso pastor que é Deus, né?
que é o Senhor Jesus, que é o nosso pastor. Mas, na grande maioria das vezes, uma vez na sua vida, você vai precisar de pedir direção a um servo de Deus. E ela chegou até ele dizendo assim, ó, o meu marido, discípulo dos profetas, Tá vendo? Ele era um homem de Deus. e servia ao Senhor. Então, ela e o marido eram pessoas de Deus. E por serem de Deus, ele morreu e ela ficou com uma dívida que os credores foram lá para cobrar. E ela disse, eu não tenho como pagar. Então, vou levar os seus 2 filhos para que possa pagar a dívida. Eles vão ser os meus escravos. E ela não queria perder os filhos. E que ela outra, tinha. a mulher viúva, naquela época, tudo que elas possuíam eram os filhos. Sim. Era eles que iriam trabalhar para dar sustento para ela. Ela perdendo os filhos dela, ela ficaria desamparada. Ela ia precisar de outras pessoas para dar um prato de comida. Ela ia viver desamparada. Então, ela ia perder tudo. Já tinha perdido o marido, perdendo os 2 filhos dela, não teria quem cuidasse dela. Porque quem ia cuidar dela eram os 2 filhos. E ela perdeu os 2. Então, olha a situação. Meu marido era servo do Deus Altíssimo. Meu marido servia a Deus. E ele me deixou com a dívida. E o que eu vou fazer agora? Então, ela procurou a direção a quem podia dar a ela uma solução. Um homem de Deus que direcionou ela. E ela obedeceu. Também não adianta quando o homem de Deus faz assim, faz assada, fala, e você não obedece. Porque vai doer, vai ser difícil, não vai ser fácil. Você tem que fazer. Ela teve que sair e procurar vasilhas, e não poucas. Então, ela não foi em uma casa e outra, que não é como hoje em dia, que uma casa grudada na outra. Era casas longe uma das outras. Ela teve que ir caminhar. Os filhos dela foram procurar as vasilhas. E não podia ser poucas. Então, eu acredito que ela buscou diversas vasilhas. O que ela podia, o que não podia, ela conseguiu e reuniu diversas vasilhas. Com certeza. E aí diz assim, né? Aí ele continuando, né? Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Interessante, né? O homem de Deus já estava dizendo, você vai pegar essa botija que você tem de azeite e vai despejar em todas as vasilhas. E ela não questionou. Mas, Senhor, Ela não questionou. é só uma botija, não tem uma fábrica do azeite para estar enchendo várias vasilhas. É uma botija, eu vou despejar dentro de uma vasilha e Até mais. Como é que vai é assim? acabar. Mas ele falou, você vai... Deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Quando ela ouviu, sem questionar, diz o versículo E 5. sem duvidar, ela colocou em prática. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Quer dizer, enquanto tinha vasilha, Tinha azeite. tinha azeite. O azeite ia transbordando. multiplicando, ia derramando, ia saindo da botija. E ali ia se multiplicando. Quando o filho falou, não tem mais vasilha nenhuma, o azeite também parou de jorrar daquela botija. Então, você quer ver o seu azeite multiplicar? Obedeça. Obedeça a palavra de Deus, obedeça o servo de Deus, obedeça como o pastor prega na igreja. Às vezes você está vivendo um momento difícil e está ali o pastor pregando, Deus falando com você através do servo do Senhor, e você questiona, você reclama, você não quer ouvir, você não quer obedecer, você não quer pôr em prática. Então, essa mulher, ela não questionou. Aos olhos naturais, era impossível uma botija encher várias vasilhas, mas ela não olhou a circunstância, ela não olhou os olhares naturais, o olhar natural. Ela viveu o sobrenatural porque ela creu sem questionar, sem olhar, sem falar nada.
Ela simplesmente obedeceu. E quando a gente obedece a palavra do homem de Deus, Deus traz para a nossa vida a transformação, a multiplicação. Você vê o versículo 7, ó. Então foi ela, quer dizer, ela não só recebeu aquela orientação, Sim. enchia as vasilhas, e agora? Faz o quê? Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Porque era muito caro o azeite. Era uma especiaria cara. Era uma especiaria que realmente poucas pessoas obtinham. Então, ela ia vender tudo e ainda viver do resto. Quer dizer, ele não só abençoou ela para pagar a sua dívida, mas deu a ela a condição de ter sustento para ela e para os filhos dela. Que maravilhoso. Mas esse é o nosso Deus. Ele faz essa multiplicação. Talvez a sua multiplicação não é na sua vida financeira, como pode ser. Às vezes é no seu casamento, de paz, de alegria, de cumplicidade, de respeito, de união, de fidelidade. E Deus pode multiplicar. Às vezes é na criação dos seus filhos, na obediência, sabe? Dele ser um filho obediente, estudioso, uma criança responsável, enfim. Pode ser nisso. Às vezes dá uma multiplicação na sua paz. Talvez você é uma pessoa que vive sem paz, sem harmonia dentro da sua casa, entre você mesmo, com você mesmo. Você precisa da sua saúde emocional. Você é uma pessoa que vive com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico. E você precisa que Deus multiplique a alegria e a paz dentro do seu coração para que você venha ter prazer em viver. Então, essa multiplicação que pode acontecer na sua vida em todos os sentidos. Esse Deus que fez na vida dessa mulher pode fazer na sua vida. Basta você crer e tomar uma atitude de fé sem questionar. Obedece. Olha para frente. Eu estava falando com alguém hoje, ou até com minha irmã. Ela me contou um negócio, ela me falou uma coisa, eu falei para ela, a gente tem que aprender a parar de olhar para trás, para o nosso passado, e olhar para frente. Quando a gente foca no que está diante da gente, a gente consegue enxergar a grandeza de Deus, porque eu estou olhando para frente. Eu não tô olhando o que falaram, o que disseram, o que pensam ou falam sobre mim. Eu estou entendendo que o Deus que me prometeu, Ele é fiel em cumprir e fazer a minha caminhada ser extraordinária. Vai ter pedras no caminho, vai ter dias difíceis, vai ter dias de chuva, vai ter dias de choro, vai ter dias que realmente as pessoas vão ser usadas para tentar me derrubar, mas apesar de tudo isso, eu tenho um Deus que cuida de mim nos mínimos detalhes e que Ele é poderoso para mudar a minha história e na minha caminhada, transformar a minha vida e o nome dele ser glorificado e todo mundo vai ver a glória dele resplandecendo e você vai sair dessa situação completamente restaurada. Tendo a sensibilidade, você tem que ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Às vezes, só para, vamos dizer assim, ajudar. Muitas das vezes aconteceu alguma coisa que você depois disse, poxa, não era para eu ter feito isso. Bem que eu vi uma coisa me dizendo assim, não faça, e eu fiz. Muitas das vezes, Deus ele vai até lhe dar uma direção. Mas se você não tiver sensibilidade para ouvir essa voz, lá na frente você vai dizer, poxa, não era para eu ter feito isso. Mas você vai dizer, poxa, bem tinha uma coisa me dizendo que não era para fazer. Se você não tem a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, depois você vai se arrepender. Mas quando você tem a sensibilidade, Deus fala contigo, você, poxa, é contra a minha vontade. Mas eu vou fazer porque Deus quer o melhor para mim. Eu vou falar algo bem simples sobre mim. Na quarta-feira à noite eu saí aqui do programa e fui para casa, estava chuviscando. Entrei em casa e Deus falou comigo, pega o casaco, pega a sombrinha. E eu saí com os cachorros para passear e não levei, mas Deus falou comigo para fazer. Aí eu tomei chuva na quarta-feira, fui para a igreja assim mesmo, e aí hoje piorei. Tô assim desse jeito, dá para vocês ouvir como tá a minha voz, bem arriada da sinusite. Tomei chuva na quarta, tomei chuva hoje. Então assim, mas uma coisa simples, mas é o cuidado de Deus para comigo. Ele vai falar com a gente, ele fala com a gente, fala assim, é uma voz, é ele falando. Então, eu não obedeci, eu não peguei, não, rapidinho, vai dar tempo. Olha o que eu disse para Deus, não, vai dar tempo. E não deu tempo. Eu me molhei, a chuva veio, me molhou, eu adoeci, né, que já estava ficando bem, já estava quase boa.
Então, às vezes é uma coisa tão simples, mas ele vai te mostrar. Deus é detalhista, gente. Ele é cuidadoso, ele é zeloso. Ele nos ama intensamente e a intenção dele é nos ver bem, nos ver felizes. Mas a gente tem que obedecer sem questionar. Então vamos obedecer sem questionar, tá bom? E chegamos ao momento que nós vamos entrar em oração. E eu convido todos vocês para essa oração. Todos vocês, vamos fazer essa oração agora e pedir a Deus. Se de repente você não estava tendo essa sensibilidade, ou se você não sabia a quem recorrer, se você não tinha esse pensamento, ou como nosso tema, né? Como o ser humano reage quando a crise bate à sua porta. Minha esposa falou, se desespera? Não sabe o que fazer? O que é que você faz? Busca a Deus, busca a resposta de Deus, busca a solução. Se antes você não fazia assim, você tem a oportunidade de agora falar com Deus e já começar buscando essa direção para que Deus ele venha te abençoar, tá bom? Convido vocês para orar com a gente. Feche teus olhos, por gentileza, e vamos falar com Deus. Deus amado e querido, graças nós te damos, te glorificamos e te exaltamos. E bendizemos o teu santo nome, Senhor. Com a gente, diversas pessoas, meu Deus, com problemas também diversos, que tem, meu Deus, de repente, meu Pai, diante dos problemas, das crises, tem buscado pessoas que nada podem fazer, que não podem ajudar. E pelo contrário, para aquela pessoa que ela conta o problema, aquele problema é contado para para outros e outros, e nada de solução chega. Mas se ela chegar até o Senhor, meu Pai, se ela chegar até o teu servo, como essa viúva fez, ali um exemplo, como ela chegou até o homem de Deus, e o homem de Deus deu uma direção, e ela seguiu a direção. Meu Deus, a vida dela foi abençoada. Assim também, meu Deus, vai ser com esse homem, com essa mulher, que tem enfrentado crises diversas, meu Pai, em várias áreas da sua vida. Mas se essa pessoa chegar até o Senhor, chegar até o homem de Deus, ouvir a direção do Senhor e obedecer a tua voz, meu Pai, com certeza a vida dessa pessoa vai ser diferente. Então, meu Deus, toca nessa vida agora, toca nessa pessoa agora, meu Pai, para que ela venha ter essa sensibilidade de ouvir, obedecer, colocar em prática aquilo que eu vi, meu Deus, da tua voz, aquilo que eu vi da tua direção. Meu Deus, que a vida dessa pessoa venha mudar, seja o problema solucionado, como foi a da viúva, seja solucionado o problema dessa pessoa, e ela venha ter, meu Deus, a sua vitória concretizada. Eu entrego nas tuas mãos essa vida, a família dela, os caminhos dela, o trabalho dela, tudo, meu Deus, na certeza da tua resposta e vitória. E te agradeço, Pai, em o nome e para a glória do Senhor Jesus. E vocês que creem, digo amém e graças a Deus. Se você tem um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora, por gentileza. E tenha certeza que Deus, Ele está contigo. Na justa medida em que você se aproxima dEle, Ele se aproxima de você também, para te responder, para te ajudar, para te abençoar. Tá bom? Então vamos dar ouvido, vamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus e assim sermos abençoados por Ele. Tá bom, gente? Nós chegamos ao momento final do nosso programa. Como sempre, a gente fala da nossa loja, o Farol Digital, com os nossos personalizados. Aqui na nossa loja nós servimos também, temos diversos serviços que nós prestamos a todas as pessoas que chegam até nós, tá bom? Então, se você nos conhece, venha nos visitar.
E se você não nos conhece, venha nos conhecer. Estamos aqui na cidade de São Félix. De repente está em outro estado, não sabe onde a gente está? Aqui na Bahia, a cidade de São Félix, na Bahia, tá certo? Então venha nos conhecer aqui. E se você chegou no final do programa ou na metade do programa, vai lá do início, para que você pegue o programa do início, pegue toda a bênção desde o início, tá bom? O nosso ao vivo fica por aqui e um bom dia, boa tarde, boa noite. Lembrando que final de semana não temos o programa, não é isso, minha esposa? É isso. Até segunda-feira, meu povo. Um final de semana maravilhoso. Deus abençoe. Tchau, tchau.